Boa noite a todos, meu nome aqui é Rafael, estou aqui para compartilhar com os amigos, os irmãos em Cristo Jesus, a respeito desse grande evento que aconteceu aqui no Brasil. Eu sou formado em teologia, estou aqui com meu amigo também formado em teologia, logo ele vai se apresentar. Ele fez uma pesquisa a respeito de quem está por trás do Descende. Então nós queríamos compartilhar com os irmãos e deixar bem claro aqui que nós não queremos fazer sensacionalismo, não queremos dar a nossa opinião por si só. Esse aqui é um material de pesquisa. Juntamente com o vídeo, nós iremos publicar a pesquisa feita pelo irmão Ivo aqui. E essa pesquisa ela tem nota de rodapé, pesquisa acadêmica. E eu gostaria que você refletisse sobre aquilo que a gente vai falar. Porque você pode já vir com um preconceito a respeito do título e tudo mais. E nosso objetivo aqui não é falar contra os nossos irmãos em Cristo, mas é alertar os nossos irmãos em Cristo a respeito dessas pessoas que se dizem cristãs e que têm práticas que não se encontra respaldo na palavra de Deus. Nós estamos lançando agora também um blog chamado Reformed Brainstorm. Eu vou publicar essa pesquisa nesse blog, tá? Esse blog vai estar disponível. O irmão também tem um blog dele, mas creio que a gente vai postar num blog só. Ivo, fala pra gente quem é você, aquilo que você faz, aquilo que você fez, qual igreja você vem? Eu sou presbítero da Igreja Metodista Wesleyana, sou formado aqui, fiz o mestrado aqui no Palavra da Vida, há muitos anos sou professor de Bíblia e tenho preocupação com a Igreja do Senhor Jesus, como todos nós, todos os crentes do Senhor Jesus têm preocupação com as ovelhas do Senhor Jesus, como levar almas para Jesus. E essa nossa pesquisa, ela diz respeito ao que está por trás desses movimentos recentes, modernos. A preocupação não é falar contra as movimentações a favor da pregação do Evangelho, mas mostrar o que está por trás dos eventos modernos que a gente tem visto por aí. É isso, só isso. Então nós vamos nessa caminhada aí, vamos ver se a gente consegue ajudar os irmãos na reflexão a respeito desse tema, né? Então você fez uma pesquisa acadêmica, por que você escreveu a respeito disso? O que te chamou a atenção? Como você ficou sabendo de tudo isso? Eu tenho por costume acompanhar a movimentação, especialmente nos Estados Unidos, porque a gente sabe que tudo que acontece lá nos Estados Unidos acaba vindo para o Brasil. Alguém já disse em tom jocoso, de brincadeira, que os alemães inventaram a teologia, os americanos estragaram e o brasileiro consome. Então eu fico sempre atento e preocupado o que pode acontecer com o rumo da igreja. Eu vi com atenção, tenho estudado o que aconteceu na Europa com o Evangelho e tenho visto o andamento das coisas aqui no Brasil e tenho suspeita de que estamos caminhando a mesma trilha daqueles irmãos do passado. Então, em razão disso, eu resolvi dar uma investigada nessa novidade que se apresentou para nós agora recentemente. Eu digo novidade porque quando é que nós vimos no Brasil milhares de jovens reunidos preocupados com a pregação do Evangelho? Nós nunca vimos. Então, quando se anunciou isso, eu decidi investigar da onde veio isso, quais são os propósitos, as motivações, o que é isso, né? Antes de abraçar. E eu penso que isso todo cristão que tem juízo faz essa investigação. E eu sei que todo mundo que está me vendo aqui agora tem juízo e fez a investigação. Eu só estou colaborando com essa investigação, né? Apresentando alguns dados para reflexão, que a gente conserte os rumos a partir dessa reflexão, né? Só para vocês terem ideia, é uma pesquisa que estava ajudando ali na correção, na elaboração de algumas coisas. E ela tem mais de 40 páginas. Então vai ser muito difícil a gente reproduzir para vocês os detalhes dessa pesquisa. Então quero desafiar você a ler. Isso aqui é só uma introdução, um panorama do assunto e você precisa buscar, ler se você tem interesse. Quais são os rastros? O que a gente fez? A gente foi seguindo o rastro desses homens que elaboraram tudo isso. Se você quiser também esses rastros, nós vamos deixar para vocês aí, ok? Bom, a minha pergunta para o Ivo é o seguinte: Ivo, você tem alguma coisa contra essas movimentações em prol da pregação do Evangelho? Não, é claro que todo crente no Senhor Jesus não pode ter, né, nada contra qualquer movimentação a favor da pregação do Evangelho, né? Aliás, qualquer aluno da escola dominical
já deve, lá na sua igreja, se é uma igreja séria, você já deve ter sido estimulado a pregar o Evangelho. Do púlpito da sua igreja, você já deve ter sido estimulado. E nesses departamentos se estimula jovens tal, a serem pregadores do Evangelho. Quer dizer, isso está dentro do coração do crente, pregar o Evangelho. Então eu não posso ser contra nenhuma movimentação a favor da pregação do Evangelho. A investigação que eu fiz, será que essa movimentação que nós estamos vendo agora, especialmente essa recente aqui acontecida no Brasil, diz respeito à pregação do Evangelho do Senhor Jesus? É isso, essa é a investigação. Então, à luz da Escritura Sagrada, é pregação do Evangelho aquilo que está sendo sugerido aos nossos jovens e adolescentes? É isso mesmo? O que é pregação do Evangelho? Então nós somos a favor de toda e qualquer verdadeira motivação em pregar o Evangelho. Nós estamos aqui defendendo a pregação do Evangelho baseada nas Escrituras. O verdadeiro Evangelho, esse precisa ser pregado. Então, somos totalmente a favor da pregação do Evangelho. Ô Ivo, fala pra gente também a respeito de quem são os fundadores desse movimento, desse evento, esse grande evento, né? Teve milhares de pessoas reunidas em São Paulo, em diversos estádios. Quem são os representantes internacionais e quem são os representantes nacionais desse evento? Segundo a pesquisa que eu fiz, esse movimento, especialmente esse chamado Descende, que tem vários nomes, né? É um grupo de líderes independentes, não são líderes denominacionais, são líderes independentes. Há uma pesquisa séria, Brad Chesterton e Richard Florey, publicada lá nos Estados Unidos, e esses pesquisadores, eles identificaram uma rede de líderes independentes que resolveram se revezar em eventos desta natureza. Então o Descende é um evento dessa natureza. Poderia ter outro nome, mas nesse caso ele tem esse nome. E o líder, o idealizador desse movimento é o Lou Engle. Lou Engle é um americano, um pastor americano, um líder americano, que criou inicialmente um movimento chamado The Call, que funcionou durante muitos anos. Mas depois de uma profecia que ele recebeu lá, dois jovens da Jocum, Andy Bird e Brian Brandt, visitaram ele lá na sala de estar dele. Eles fizeram uma profecia, dizendo que o Lou Engle deveria transformar o The Call em Descende, mudar o nome do evento, e nesse evento alguém receberia a unção de Billy Graham. Ele não disse quem, mas disse que a unção de Billy Graham deveria, na profecia está assim, a unção de Billy Graham no movimento Descende será passada, né? Então, eu imagino que deve ser para todo mundo, mas se não for para todo mundo, para quem seria? Talvez para o próprio Lou Engle. O fato é que eles acreditam na transferência de unção. E o Billy Graham, uma vez falecido, transferiu a sua unção para esse movimento. Então, o criador desse movimento é o Lou Engle, né? E envolvidos nele, quem está? Uma rede de pregadores. São vários lá nos Estados Unidos. Eu já citei aqui o Andy Bird, Bill Johnson, Mike Bickle, vários deles, né? Então, Ivo, deixa eu ver se eu entendi direito. A gente não sabe se a gente está reproduzindo esses nomes corretamente, tá? Então quer dizer que esse Lou Engle, não sei, fazem sucção de mortos. Eles vão na catatumba ali, na lápide de um falecido irmão em Cristo, e eles creem na sucção da unção daquele falecido. O Bill Johnson, que é pastor da igreja Bethel Church, lá em Redding, na Califórnia, é uma igreja grande, uma igreja famosa, e que tem vários ministérios. Essa igreja crê que as pessoas que faleceram em Jesus, como por exemplo a Amy McPherson, pessoas que faleceram em Jesus, pessoas expoentes, eles acreditam que se a gente for lá na sepultura, a gente consegue operar contra o desperdício que seria não fazer isso, sugar a unção e as revelações que aquela pessoa tinha e que não passou em vida. Porque eles acreditam na transferência de unção intervivos, mas na transferência de unção depois de morto, se aquela unção não foi transferida em vida. Então eles pensam assim lá na igreja do Bill Johnson. Só que o Bill Johnson, ele é uma espécie de líder que por trás de toda essa movimentação. Tanto que o Lou Engle afirma num de seus
de seus escritos, num dos seus livros, dizendo o seguinte: a igreja de Bethel Church, ela não é uma lâmpada, ela é mais do que uma lâmpada levando jovens a ir atrás da pregação do evangelho. Então eles são entusiasmados e giram todos em torno do Bill Johnson. E na igreja do Bill Johnson tem essa sucção de unção. E essa profecia mesmo lá do Andy Bird com seu companheiro, dizendo que Brian Brandt, que a unção de Billy Graham seria transferida no movimento Descende, ou Decol, que depois virou Descende. Então já é uma comprovação de que eles entendem assim, nessa transferência de unção. São irmãos nossos em Cristo que entendem que é possível transferir unção de vivo para vivo e de morto para vivo. Entendi. Ô Ivo, fala pra gente a respeito dessa estratégia de usar estádios, né? Porque não é igrejas mais, não são palestras, mas agora pelo jeito são estádios. Como que funciona isso? Qual é o mecanismo, a logística que está por trás de tudo isso? Que a igreja do Senhor Jesus sempre operou com escola dominical, com ensino na igreja. Então as igrejas, antigamente, elas tinham departamentos de ensino, tinha cultos de estudo bíblico. As igrejas durante a semana tinha, além dos cultos de oração, culto de estudo bíblico, movimentação para estudar a palavra de Deus, quer dizer, reflexão apurada, escola dominical séria, tal. Com o tempo isso foi mudando e a igreja passou a ser um centro de uma festa de fim de semana, né? Uma celebração de fim de semana. Então nesse modelo de celebração de fim de semana não há espaço para estudo da palavra de Deus. Não há espaço para essa reflexão. Então, como é que a gente ensina os jovens a visão missionária, de que eles têm que reproduzir, que eles têm que... Então, esse grupo resolveu desenhar um modelo. Para eles, não é só um modelo evangelístico, mas é um modelo de negócio, uma vez que tem receita no fim do negócio, receita financeira no fim. Então, é um modelo de negócio acoplado ao serviço religioso. É uma mistura. Resolveram desenhar um modelo baseado numa profecia de Derek Prince. Derek Prince, já falecido, um pastor americano, profetizou que no fim dos tempos, a igreja do fim dos tempos deveria se reunir em estádios, em grandes auditórios, para poder criar mentalidade de missões na juventude e nos adolescentes. Eles têm um foco específico na juventude e nos adolescentes. E é uma visão interessante, porque se a gente criar uma mentalidade nos adolescentes e nos jovens de que eles têm que fazer a pregação do evangelho, ótimo, bom, é um serviço que a igreja deveria fazer, que a igreja fez durante séculos. Mas já que a igreja deixou de fazer isso, então que seja no estádio. O problema, segundo a pesquisa feita, é que eles criaram um modelo de negócio com isso. E aí é que a gente começa a achar desvio de rota, de negócio com fé cristã. Esse é o problema. Então, a pesquisa anda investigando esse tipo de desvio de rota. Mas o espírito de trabalhar com a juventude foi decorrente do abandono da igreja, do propósito da escola dominical e do ensino lá na igreja, que deveria ser feito na igreja sem precisar reunir em estádios. A respeito disso tudo que você está falando para a gente, de onde vem tudo isso? Né? Porque, pelo que eu li, existe um movimento apostólico por trás de tudo isso. Né? Percebo que esses homens têm algo em comum, que se a gente fosse enquadrar eles na questão teológica, eles fazem parte da teologia liberal, né? O teísmo aberto, a teologia do processo. Fala um pouco para a gente a respeito de onde surge tudo isso daí. Fazendo a investigação das origens desses pensamentos, olhando para os principais líderes desse movimento. Porque é preciso entender que o Descende é um movimento, é um evento, é uma marca do pregador chamado Lou Engle. Mas outros pregadores, Andy Bird, Mike Bickle, todos esses pregadores, cada um tem o seu evento, com o seu nome, com a sua marca. Só que te interrompendo, pelo jeito, se a gente for comparar os nossos irmãos do passado, da teologia reformada, os grandes homens de Deus, os missionários, quer dizer que esses homens do passado, esses nossos irmãos, não chegam nem perto daquilo que esses homens fazem, né? Pelo que eu vi, enquanto na Bíblia a gente encontra Jesus ressuscitando 3 pessoas, Heidi Baker ressuscitou 450 pessoas. É uma irmã em Cristo chamada Heidi Baker. Ela trabalha lá na Moçambique. Ela recebeu a bênção de Toronto, a unção do riso. Ela recebeu a unção. Você entra no site que dá as notícias a respeito desse trabalho. Ela já ressuscitou lá 450 pessoas.
Então é um movimento espetacular, eles gostam de lidar com números, né? Você estava perguntando sobre as origens do movimento apostólico, Sim. né? Então, o movimento apostólico foi todo mundo que faz alguma pesquisa nessa área, vai lembrar-se logo da pessoa de Charles Peter Wagner. Peter Wagner, lá do seminário Fuller, ele era dono da cadeira de crescimento de igrejas, e teve muitos brasileiros que estudaram lá, fizeram doutorado lá, Neuza Itioca, Valnice Milhomens, e lá ele criou um movimento apostólico, porque veja que ele estava numa cadeira de crescimento da igreja. Eles entendem que no final dos tempos Deus levantaria homens especiais, apóstolos, e que um transferiria unção para o outro, e esses apóstolos preparariam um céu na terra. E eles têm então uma visão de que estamos vivendo os últimos tempos e que esses apóstolos se levantam para produzir um céu na terra. Esses irmãos, Lou Engle, Mike Bickle, Bill Johnson, esses irmãos, esses expoentes dessa rede de pregadores independentes, esses expoentes, eles são todos vinculados a esse movimento apostólico, lá do Charles Peter Wagner, né? Isso que é o chamado NAR, ou NAR, né? Aqui no Brasil nós temos líderes importantes nessa visão, né? Lá nos Estados Unidos tem o Benny Hinn, por exemplo. Aqui no Brasil nós temos a Genor Duque, Neuza Itioca, Valnice Milhomens e outros. Esses apóstolos todos que a gente vê por aí são a família Valadão, né? Pelo que eu vi, tem um artigo dizendo que o Márcio Valadão também... Ele foi ungido apóstolo junto com René Terranova. Na mesma reunião, ele foi ungido apóstolo junto com o Márcio, e o René Terranova foram ungidos juntos, apóstolos. O que a gente estava observando aqui também é que eles creem na questão do cânon aberto, né? Para eles, esse movimento de revelações, de novas estratégias é dado por Deus, e que o desejo de Deus, a vontade de Deus não está apenas na palavra de Deus, né? Então o cânon ainda está aberto, ele pode ser escrito por mim, por você. Atos 29 continua, né? Através da nossa vida. É um movimento que crê nessa continuidade. Isso seria um grande problema, né, no nosso ponto de vista, porque aí a gente não tem como filtrar mais o que é de Deus e o que não é. Então, se a gente for ver a história, defender a questão do cânon aberto originou muitas heresias, muitas seitas. Então a gente pode encontrar Allan Kardec escrevendo mais um evangelho, Joseph Smith escrevendo a respeito dos Mormons, né? Tem os Testemunhos de Jeová, tem grandes homens aí que tiveram revelações extra-bíblicas, né? Então isso seria um grande problema. Já aproveitando a questão dessa mentalidade, eu gostaria de perguntar a respeito da teologia do processo, porque pelo jeito a teologia do processo é assim um pressuposto já desses homens, né? Fala um pouco pra gente. O problema todo é que esses movimentos todos, desde o primeiro século, desde os apóstolos mal acabaram de falecer, todos eles, a igreja cristã já começou a ter problema, porque nós vamos agora ficar seguindo um livro, vamos ficar dependentes de um livro. Então há um desejo, parece no coração do ser humano, de ter um contato direto com a divindade, e ele produz para isso meios de ter esse contato com a divindade, né? Isso é histórico, né? Não só na religião cristã, mas em todas as religiões eles querem ter contato com a divindade, então usam tambores, sons, provocam situações de êxtase, para ficar fora em estado alterado de consciência. Quer dizer, no cristianismo, o cristianismo ele é um cristianismo focado e centrado num livro que nós chamamos Palavra de Deus, a revelação proposicional. Nós acreditamos que o cristianismo sempre foi fincado na Palavra de Deus como única regra de fé e prática, mas isso incomodou alguns líderes desde sempre. Então, por causa disso, alguns começaram a ter a ideia de que eles teriam uma revelação direta com Deus para a condução da vida, independente do texto sagrado. É claro que isso, ao longo dos anos, alguns começaram a propor o seguinte: nós temos uma revelação direta, mas nós submetemos essa revelação direta à revelação escrita, para ver se a revelação escrita ratifica, confirma a revelação direta. O John Owen tem uma expressão interessante. O John Owen é talvez o maior teólogo puritano, né? Ele tem uma frase interessante. Ele diz que se as revelações privadas concordam com as escrituras,
então elas são desnecessárias. E se elas discordarem, então elas são falsas. Esse argumento de que nós precisamos pegar a revelação direta e cotejar com a Escritura Sagrada para que ela tenha validade, torna desnecessária, né? Segundo a visão de John Owen, com a qual eu concordo. Agora, eu entendo que Deus possa se revelar ao ser humano, ao coração do ser humano, eu acredito nisso sim, acredito que Deus se revela. Mas a revelação para a condução da minha vida, para eu dar o meu próximo passo, para eu tomar decisões, a Escritura Sagrada é a única revelação. Esses grupos modernos aí que nós estamos vendo aí, do NAR, né, que é do Peter Wagner, eles andam por esse caminho da revelação direta, e mais do que uma revelação direta, é uma revelação direta estática, ou seja, ela é uma revelação feita em êxtase, ou seja, o indivíduo está fora do estado natural de consciência, ele está em estado alterado de consciência, ou seja, muda até o timbre da voz. Quando termina a revelação, ele nem sabe do que se tratou. Quer dizer, isso parece uma possuição, parece que ele foi tomado por um espírito, incorporou e que depois desincorpora. Quer dizer, é um negócio estranho ao cristianismo. O espiritismo é assim, né? É um negócio estranho ao cristianismo e com o qual que causa na gente alguma dúvida, alguma espécie de um juízo de investigação no mínimo, né? A gente causa na gente isso, né? Um juízo de investigação à luz da Escritura Sagrada, né? A respeito dessa questão do teísmo aberto, teologia do processo, que esses homens são adeptos, a gente precisa entender o que eles vêm reproduzindo a partir de tudo isso, né? Então, Deus ele está conhecendo o futuro com a gente. Essa é a grande questão. E eles chegam a escrever um artigo, um tema teológico chamado Teodiceia, né? Que Deus ele sofre com a gente. Deus ele não pode fazer nada. Quando vem um tsunami, Deus chora com a gente e tudo mais. Ricardo Gondim escreveu a respeito disso, eu tive o prazer de refutar ele. Ed Renekiewicz escreveu também e retirou da internet quando viu que deu polêmica. Então, essa vertente aí, essa vertente do teísmo aberto, tá tudo ali meio próximo, né? Teologia da missão integral, teísmo aberto, teologia do processo, universalismo. O problema todo que eu vejo sempre, a raiz de tudo isso, que poderia ser evitado, tudo isso, qualquer essas controvérsias, inclusive ter que refletir, ter que pesquisar, ter que alertar os irmãos sobre os perigos e tal, e tudo isso podia ter sido evitado se tão simplesmente os crentes ficassem em torno da revelação escrita, em torno da palavra de Deus. Como diz o reverendo John Wesley, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada é a única regra de fé e prática, mas não é a única regra de fé e prática só, ela é a única e suficiente regra de fé e prática. Então, se nós ficássemos com esse lema, que era um lema da Reforma Protestante, né, dos reformadores, dos puritanos, e que Wesley repete com todo o gás, com toda a vontade, nós não teríamos esse problema nenhum, não estaríamos discutindo nada, não estaríamos investigando nada. Por quê? Porque estaríamos todos em torno da palavra de Deus como revelação única para a vida do crente. O problema está em desconfiar da autoridade única da Escritura Sagrada. Então, por desconfiar da autoridade única da Escritura Sagrada, cria esses movimentos todos sobre os quais a gente tem que estar refletindo e de vez em quando alertando especialmente as nossas crianças e jovens, né? Gente, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque por trás de tudo isso, o falso pastor ele tem interesse no dinheiro. Tem o Daniel Kolenda aqui, que vocês vão ler na matéria. Daniel Kolenda vendeu mais de 190 milhões de livros, né? Então são coisas absurdas, divulgado em 104 países. John Wesley não chega perto dele, nem a pregação de Pedro lá bicharia, né? Converteu de 3 a 4 mil almas. O Kolenda 21 milhões. 21 milhões de almas, esse jovem. Então, o problema todo é o seguinte, é que essa contabilidade de almas, esses crentes do passado, eles não estavam preocupados em fazer contabilidade. Você não vai ver nunca em escrito George Miller dizendo, eu ganhei tantas almas, eu ganhei... Esses homens do passado, esses ganhadores de almas, esses pregadores, evangelistas, eles não estavam preocupados com isso. Mas esses pregadores modernos, alguns deles têm a preocupação em estar fazendo contabilidade. Você entra na página deles na internet, você entra lá, tem até como se fosse um impostômetro. Lembra que se você for aqui no Vale do Baú, você vê aqueles números mudando assim do imposto? A mesma coisa, você entra em determinadas páginas de irmãos nossos aí dessa linha, eles estão lá dizendo que estão ganhando alma. Mas que tipo de evangelho está sendo pregado? É aquele evangelho raso, é um cristianismo de apenas mero assentimento ao nome do Senhor Jesus Cristo. Você aceita o Senhor Jesus Cristo, ele é bom, é gente boa, aí o indivíduo diz aceita, bom, então esse está convertido. Não precisa mais de arrependimento. Quer dizer, não há uma pregação de arrependimento, não há o pregador
pregador não quer, ele já não abre mais o olho do pecador, para o pecador sondar o seu coração, ver sujeira e fazer uma confissão arrependido e ir aos pés do Senhor Jesus pedindo para Jesus: me aceite, por favor. Quer dizer, essa pregação, isso que a gente chama de pregação do Evangelho, é coisa que ficou no passado. Para esses pregadores, o que interessa é juntar números. Então, quanto mais gente, dizem os pesquisadores que eles estão conseguindo mais consumidores. E nesse quadro, nesse projeto deles aí, pelo que a gente pesquisa, eles não estão preocupados com doações, se você vai mandar um dinheiro lá todo mês para poder ajudar a missão. O negócio deles não é esse, o negócio deles é trabalhar com multimídia e com venda de livros e reunião e recursos provenientes de eventos, né, publicados na internet, tal, etc. Então, o dinheiro deles vem daí. Então, por isso que você vê esses números estratosféricos: 190 milhões de livros, 21 milhões de almas convertidas, tal, e é muito dinheiro que roda em torno disso. O Brad Chesterton e o Richard Florey dizem lá na pesquisa deles, no livro deles, exatamente isso, que eles formaram uma rede que produz um lucro substancial, muito maior do que seria através de recebimentos de doações. Então, existe uma preocupação financeira por trás disso que a gente não pode ignorar, né? Então, fazendo um cálculo por cima assim, se Daniel Kolenda vende 190 milhões de livros, ele ganha R$1 por livro, pelos meus cálculos ele ganha 47 a 48 milhões de dólares. É um interesse financeiro por trás e, como a gente falou, né, é uma questão de eventos, não é a pregação do evangelho para indivíduos, mas agora a pregação do evangelho para nações. Ginásio, aquelas coisinhas, alugar um salão, isso não comporta mais. O que comporta agora é estádios. Então eles vão para os estádios e pregam um evangelho ali. Se pregam, né? Ô Ivo, eu gostaria de fazer um comentário também, porque pelo que eu vi é o seguinte, eles, estrategicamente, eles colocaram pessoas que a gente poderia dizer que são conservadores para pregar o evangelho, né? E pelo que eu vi também e o que eu ouvi falar, a oportunidade é muito pequena, né? Eles chamam Hernandes Dias Lopes, eles chamam outros homens ali para pregar o evangelho, mas aquilo é só para maquiar tudo aquilo que está por trás, né? O que eles querem mesmo é eles pregarem e eles enviar pessoas. O pouco que eu observo assim, as pessoas são desafiadas a sair, pregar o evangelho, a serem enviadas, mas só que não é enfatizada a necessidade de primeiro se preparar para aquilo, né? Então as pessoas recebem um evangelho doente porque elas não entendem do que elas estão sendo salvas, elas fazem uma confissão lá num Jesus que é para salvar, mas não entendem as implicações de ser servo de Cristo. Então eles acabam indo e eles vão reproduzindo novamente esse evangelho doentio que vai desacatar numa grande apostasia. Quem viu com preocupação isso foi o Senhor Missões, Oswald Smith, quando escreveu Paixão pelas Almas. Ele viu com preocupação, já na época dele, esse tipo de evangelho que estaria sendo pregado. Agora, recentemente, o Wayne Grudem publicou um livro interessante sobre essa graça que a gente poderia chamar de graça barata, né? Essa graça fácil, onde se prega um evangelho sem cruz. Quer dizer, não se fala de arrependimento, né? Não se fala de confissão de pecado. O pecador não é convidado a sondar seu coração, ele não é convidado a reconhecer que ele é um miserável pecador a caminho da perdição eterna. Oswald Smith disse assim que antes da pessoa ser consolada, ela precisa sofrer a dor e saber da dor, da sua responsabilidade para depois ser consolado. Quer dizer, esse estilo de pregação, que é considerado uma pregação antiga, tem sido popularizada e por isso as grandes massas se movimentam com um mero assentimento ao nome do Senhor Jesus. A pessoa diz que é cristã, eu aceito Jesus, quer dizer, parece que está até fazendo um favor de aceitar a Jesus. Então esse tipo de evangelho facilitado, fácil, esse tipo de evangelho é o que está sendo disseminado e isso traz preocupação para quem quer ver almas salvas por Jesus, né? Porque se o mero assentimento ao nome do Senhor Jesus leva as pessoas à salvação, então é quase que um universalismo, porque aqui no Brasil, por exemplo, é difícil você achar uma pessoa que não diga que ele aceita o Senhor Jesus como Salvador. É muito difícil. Qualquer pessoa que você pega na rua, ele vai dizer, sim, então estão todos salvos. Então a gente caminha por um caminho esquisito, onde o evangelho não confronta mais, não fala mais sobre pecado. Há tempos atrás eu li um site de uma igreja séria no Brasil, mas que lá no site, na sua escola de missões, essa igreja aconselhava não falar de pecado. Não fala de pecado, não faz isso. O reverendo Hernandes Dias Lopes estava contando há dias atrás, numa das suas falas, numa das suas pregações, sobre Joel Osteen, que é o pastor da maior igreja americana do momento, lá em Houston, no Texas. A igreja do Joel Osteen proibiu de falar a palavra pecado na igreja dele. Ele tem 45 mil membros na igreja local. Só na igreja local
ele tem 45 mil membros. Então, é claro que vai de 45, poderá até ter 90, 180 mil membros da igreja local, sem falar de pecado, né? Então, essa tentação que os pregadores modernos têm de não falar de pecado é que leva a essa situação que nós estamos vendo aí. Semi-conversões, né? Quase convertidos, quase salvos, né? O reverendo John Wesley diria quase crentes. O que eu estou vendo com uma certa preocupação não é coisa nova, mas é uma coisa que de vez em quando é ressuscitada e agora parece que está com um pouco de força além do que eu desejaria, que é essa ideia de que nós não precisamos pregar para indivíduos, nós temos que pregar o Evangelho para nações. Ou seja, o que subjaz aí, o que está por trás aí dessa ideia, é implantar em pontos estratégicos de governos gente nossa, vamos dizer assim, gente nossa, cristãos, né? Gente nossa, não é como se fosse aqui no Brasil, lá nós temos a Damares, nós temos o presidente da República, nós temos outros, vamos implantando gente crentes lá e tal, e então nós temos que produzir jovens, impulsionar jovens para irem para o mundo, para modificar pensamentos políticos de nações, para conquistar nações, quer dizer, não é para pregar para indivíduos, para pessoas. Então essa ideia que está por trás é uma ideia perigosa, porque ela não combina com o texto sagrado, né? Não combina com o texto sagrado. Jesus Cristo, quando foi se encontrar depois de ressuscitar com os seus discípulos lá no cenáculo, encontrou eles lá em Lucas capítulo 24, do versículo 44 em diante, disse assim, que abriu os olhos dele e falou com eles assim: olha, o Filho do Homem haveria de ressuscitar ao terceiro dia, e diz uma frase espetacular: e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados. Esse é o resumo do cristianismo, do que a gente chama de cristianismo. É pregar o evangelho de arrependimento para a remissão de pecados. É isso aqui. Se, seja Jocum, seja qualquer outro órgão, seja jovens reunidos em estádio, seja quem for, se a gente tiver essa consciência de que nós precisamos pregar o evangelho de arrependimento para a remissão de pecados, se tivermos essa consciência, beleza, ótimo. O que se pondera aqui, e essa reflexão, essa pesquisa que eu fiz, é que deixa claro de que não há essa preocupação de se pregar o evangelho para a remissão de pecados, pregar arrependimento para a remissão de pecados. Não há essa preocupação no cerne. O que há é uma preocupação de dizer que Jesus Cristo existe e de que Ele é o Salvador. Isso até os demônios sabem e tremem. Então, o que o pregador precisa fazer é ajudar o indivíduo a entender de que ele é réu de pena eterna, mas que Jesus Cristo veio para libertá-lo daquilo. Então, ele consciente de que é réu, arrependido, ele vai a Jesus, como fizeram com Pedro logo no primeiro discurso, lá após Jesus ter conversado com eles. Pedro fez a denúncia disso: olha, vocês mataram o Senhor Jesus, vocês crucificaram o Senhor Jesus. E eles mesmos disseram: o que a gente tem que fazer então? E Pedro disse: arrependa-se. Esse é o cerne do cristianismo. Se eu tiro isso do cristianismo, o cristianismo deixa de existir. Então toda essa movimentação vira em nada, vira em poeira. Quer dizer, é uma movimentação inútil, porque não vai produzir almas para a vida eterna, não produz convertido. Então, gente, quem não tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, quem não estuda, não esmiuça as escrituras, ele é levado para lá e para cá, de inventos de doutrinas. Então, toma cuidado com isso daí. Já correndo para o final aí, eu gostaria de pedir o incentivo de vocês que estão acompanhando o vídeo aí. É muito difícil falar sobre esse assunto, porque é uma pesquisa e tem tantos pontos, detalhes nela, que a gente está tentando conversar com vocês a respeito de algo, tentando seguir uma pauta aqui, mas é muito difícil. E eu gostaria de pedir para você o seu incentivo, que você se inscreva no canal para poder motivar a gente, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo, né, para que mais pessoas fiquem alertas sobre tudo isso daí. E para finalizar, o Ivo vai falar um pouco mais a respeito dessa questão de rede, que não ficou muito claro. Que essa questão de rede, é rede de pescar? E o que é essa rede? Não, o próprio Bill Johnson, num de seus escritos, ele fala sobre irmãos que resolveram se reunir lá na igreja Bethel Church, junto dele, em rede. E os pesquisadores
pesquisadores identificaram uma rede desses pregadores independentes e que eles resolveram se reunir para ficar indo em estádios pelo mundo inteiro, em eventos, um troca de eventos, um escreve o livro, o outro faz o prefácio, o outro depois faz o prefácio do livro do outro. E tem eles tudo vão, isso na matéria, tá? Eles vão trocando entre eles essas figurinhas e tal, eles formaram uma rede de interesses comuns e um prega num evento aqui, sai daqui, prega na Argentina, o outro da Argentina vai para o Canadá, depois do Canadá vai para a África do Sul, da África do Sul vai para Londres, de Londres vai para Jerusalém, de Jerusalém, então eles têm eventos no mundo inteiro funcionando o tempo todo e esses pregadores vão se revezando entre eles, então eles formaram uma rede de interesse comum para poder, em nome do ID, que é um tema que mexe com o coração de todos os crentes. O ID é comum, o ID ele é uma palavra, essa grande comissão mexe com todo o cristianismo de todas as matizes, todo mundo quer saber do ID. Então, o problema todo não está na ideia de arregimentar jovens para a pregação do evangelho, o problema todo está no que está por trás disso, as motivações tal. E essa rede tem motivações, tem interesses diferentes dos interesses mais lídimos que a gente vê na Escritura Sagrada. Então, essa pesquisa aponta esses interesses, essas motivações e convida a uma reflexão se nós podemos nos aproximar deles ou não. É uma decisão que nós temos que tomar. A verdade é que o meu conselho seria o seguinte: vamos fazer das nossas escolas dominicais, nas nossas igrejas, grandes centros de envio de jovens para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Se fizermos isso à luz da Escritura Sagrada, Evangelho genuíno, nós não precisaremos gastar dinheiro com estádio, fazer ajuntamento, fazer barulho na mídia, não precisamos de nada disso. E não vamos gastar dinheiro para comprar um livro nenhum. Precisamos do livro sagrado, da Palavra de Deus, para poder olhar para ela e ensinar o nosso jovem, o nosso adolescente, de que ele tem que reproduzir, ele tem que produzir almas para o Senhor Jesus. O grande estádio que nós temos que ter é a sala da escola dominical, que não pode ser esvaziada, não pode ser deixada para lá. É ali que a gente produz os grandes evangelistas. A história da igreja sempre foi assim. Quando a gente abandona isso, aí a gente fica vivendo atrás de show, musiquinha, showzinho de rock, palavras de ordem e tal, para poder dizer que nós estamos interessados na evangelização. Quando, na verdade, o meu pai, o meu irmão, a minha irmã, a minha tia, a minha mãe, indo para a perdição eterna dentro da minha casa, e eu não tomo providência nenhuma e estou querendo ir para o Japão, para a China, né, para a África, sei lá para onde, né? Quando na verdade tem o meu vizinho, o meu amigo, o meu parente indo para a perdição eterna dentro da minha casa, o meu filho indo para a perdição eterna dentro da minha casa, e eu não prego o evangelho para ele, o evangelho do Senhor Jesus, e estou fazendo movimento para enviar jovens não sei para onde. Quer dizer, então nós precisamos cuidar da nossa escola dominical, cuidar dos nossos centros de produção de pregadores do Evangelho dentro das nossas igrejas. Se fizermos isso, abandonarmos aquela ideia de que a igreja é um centro para fazer festinha de fim de semana, foliazinha de fim de semana. A igreja não é isso. A igreja é um grande centro de tornar a Jesus conhecido, do centro de adoração, mas é um centro de tornar a Jesus conhecido, estudarmos, para nos prepararmos para poder cumprir a grande comissão lá na igreja. Isso. E a gente também faz parte de uma igreja local, né? A gente segue sim alguns homens na internet, mas a gente tem que tomar cuidado para não desprezar os pregadores locais. A gente precisa congregar numa igreja. Respondendo uma pergunta que você talvez faça, é o seguinte: poxa, mas esses homens também pregam o evangelho, né? E eu gostaria de falar para vocês o seguinte: pensa num relógio quebrado, relógio de ponteiro quebrado. Pelo menos 2 vezes no dia ele vai estar certo. Se eu desse um copo d'água para você com uma gota de urina, você não ia querer tomar, não é verdade? Então, não é porque a gente vê a água transparente e a gente acha que ela está 100% pura. E não é porque um relógio está certo 2 vezes no dia, faz dele um pressuposto correto, uma funcionalidade correta. Então, gente, a igreja de Bereia, em Atos capítulo 17, ela foi considerada nobre porque ela examinava o que o apóstolo falava, se estava de acordo com as escrituras. Então veja bem, se o apóstolo Paulo foi examinado, foi investigado, foi feita uma leitura crítica benéfica, né? Por que eu, o Ivo, não? A gente não pode fazer essa leitura deles. Então nós devemos fazer, esse é o nosso incentivo para vocês, que vocês possam ler de tudo e reter o que é bom. Observe esses homens, sejam críticos no bom sentido da palavra. E eu gostaria de encerrar aqui. Muito obrigado. Você visita lá o site www.reformedbrainstorm.com. Lá nós vamos estar agora polarizando um pouco das ideias reformadas.
Muito obrigado, Ivo, por esse privilégio. Espero que a gente possa falar mais de alguns assuntos aí que vem surgindo. Nós temos o desejo de falar sobre vida cristã, não só de coisas polêmicas assim, mas queremos falar a respeito dos homens do passado, nossos irmãos, o legado que eles deixaram e poder contribuir com a igreja de alguma maneira. A igreja que está por aí pelo Brasil, espalhada em outros países. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Ivo. Amém. E muito obrigado pela paciência de assistir esse vídeo longo. Amém.